Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Quero agradecer a todos vocês por sempre acompanhar o nosso vídeo. E para você que é novo no canal, quero explicar que aqui na Tradução LB nós trazemos informações do Japão. O nosso objetivo é trazer informações para ajudar no dia a dia da comunidade brasileira, latina e de todos vocês que nos assistem. O tema do vídeo de hoje, gente, é Seishain, Kaishain, Hakenshain, Kikanshain, Keiyakushain, Pato, Arubaito. Nossa, são tantos tipos de trabalho. O que significa cada um deles? O que eu sou? E será que realmente compensa ser Seishain? No vídeo de hoje nós vamos estar tirando essas dúvidas, então convido você a ficar até o fim desse vídeo. Gente, hoje eu tô gravando aqui na sala e as crianças estão aqui. Então vocês provavelmente vão escutar um barulho, talvez um grito da Lina, tá bom? Então, onegai shimasu, eles vão fazer talvez um pouquinho de barulho. Bom, primeiro, seishain ou kaishain é a mesma coisa. Significa que o trabalhador tem um contrato diretamente com a fábrica e que o contrato dele não tem fim. Ou seja, se ele quiser, ele pode trabalhar lá até se aposentar. E muitas pessoas que são seishain, elas têm várias ajudas, como de alimentação, transporte. Às vezes, se ela tem filhos, né? Ou ele tem filhos, tem esse acréscimo e também tem o bônus, né? Então, tem esses benefícios. Depois que eu explicar tudo, a gente vai falar se compensa seishain ou não, né? Seishain ou não, tá? Mas para vocês terem uma ideia do que é o seishain ou kaishain, ok? Então, todo mundo entendeu, né? Significa que o trabalhador tem contrato direto com a fábrica ou empresa, ok? Depois, Hakenshain. Hakenshain é o trabalhador que ele tem contrato com a empreiteira e foi enviado para trabalhar em alguma fábrica ou escritório. Então, muitos brasileiros são Hakenshain, né? São trabalhadores por empreiteira, ok? Agora, Keiyakushain ou Kikanshain também são a mesma coisa, são trabalhadores que têm contrato diretamente com a fábrica, porém o contrato dele tem um limite, né? Normalmente são de 3 meses ou 6 meses e o máximo de tempo que aquele trabalhador pode trabalhar, né, como Kikanshain ou Keiyakushain é de 3 a 5 anos. Isso depende do tipo de trabalho que ele faz. Vou dar o exemplo da Toyota. A Toyota, ela usa esse termo Kikanshain para os seus funcionários, né, que tem contrato direto com eles, porém com limite. E na Toyota, para você fazer algumas peças, você precisa fazer um cursinho de, às vezes, 3 dias ou uma semana, você fica lá treinando. Sendo assim, esse funcionário é considerado um trabalhador com qualificação para fazer aquelas peças. Em casos assim, pode trabalhar até no máximo 5 anos. Então, a Toyota e os que são de baixo, né, da Toyota, as filiais, por exemplo, JTEC e Denso, por exemplo, né, esses eles contratam e fazem no máximo até 5 anos. E sim, tanto o Keiyakushain como o Kikanshain, eles realmente têm mais benefícios do que as pessoas que trabalham por empreiteira, ok? E vamos falar sobre isso também depois que eu explicar tudo, ok? Pato ou arubaito. Gente, perante a lei, pato e arubaito é a mesma coisa, não tem diferença, eles são protegidos do mesmo jeito. Só que aqui no Japão, quando se fala arubaito, se refere aos estudantes ou os jovens, né, que ainda não têm um serviço fixo, né, e até lá eles estão trabalhando assim, só um pouquinho, né, para tentar participar de entrevista das empresas, enfim. Então,
Quando se fala Arbeitung, né, se refere mais aos estudantes e aos jovens que ainda não têm trabalho fixo. Já o pato se refere, maioria, quando se fala pato, a imagem que vem na cabeça de um japonês é dona de casas que trabalham no período que as crianças estão nas escolas, né? Então, muitas trabalham tipo das 9 às 3. Quando se fala pato, são mulheres que trabalham das 9 às 3, né? Claro que tem suas exceções, mas quando se fala pato, o que vem na cabeça de todo mundo primeiro é isso, ok? Então, isso é pato e Arbeitung. Bom, e agora vamos falar sobre Kikanshain ou Keiyakushain, né? O meu marido, né, no começo do nosso casamento, há anos atrás, ele teve um período que ele foi Kikanshain, né? E foi bom, foi muito bom, eu achei que foi muito bom mesmo, porque quem é Kikanshain? Todos os meses acumula de 10 a 20 mil, isso depende do seu contrato. E a cada 6 meses você recebe um bônus, né, nesse período que você tá. E além disso, eles vão acumulando também uma quantia, né, por exemplo, 10 mil ou 20 mil por mês. E quando você termina o contrato, depois de 5 anos, você recebe esse dinheiro, né? Então, quando você se desliga, você ainda recebe um pouquinho para não ficar tanto, tipo assim, tem uma garantia, né, para procurar o próximo emprego. Então, eu achei muito bom. E também, maioria, eles dão também uma ajuda no transporte e também ajuda na alimentação. No caso do meu marido, onde ele trabalhava, tinha um refeitório e quem era Seishain, que é o trabalho fixo, era gratuito a alimentação. No caso do meu marido, que era Kikanshain, que era por tempo limitado, ele tinha um desconto na alimentação, né? Então tinha esses benefícios. E enquanto ele estava como Kikanshain, que é por tempo limitado, teve sim uma proposta para ele ser Seishain, né? Só que agora que entra a questão, será que compensa ou não? E daí que depende muito do contrato, gente. No caso dele, a fábrica ia contratar ele como Seishain, mas era como se fosse um funcionário novo, que acabou de sair da faculdade e vai trabalhar lá. Então, o salário dele como Seishain ia ser muito pouco. Na época, gente, ia ser aproximadamente, acho que uns 160 mil, 180 mil. E a gente já tinha um filho e o Mickey, né, era bebezinho, então não dava para, com esse salário, não dá para passar um mês. E mesmo com o bônus, os primeiros bônus, né, do Seishain é pouco, então não ia dar. Então no nosso caso, não era vantajoso. Então, se ele fosse trabalhar por muitos anos, aí lá na frente ele ia estar recebendo realmente uma mensalidade boa, o bônus ia ser bom, mas até chegar lá, a gente ia ter que passar uns apertos muito grandes, tipo, não dava, né? Então, e também o objetivo do meu marido, nós trabalhamos junto, ele também é tradutor aqui da Tradução LB. Muitos conteúdos aqui é ele que ajuda eu fazer, né? Então, e o objetivo, né, dele não era ficar para sempre na fábrica. Então, nesse caso, ele falou assim, não dá. E ele desistiu, né? E muitas pessoas falam assim, eu queria ser Shain porque Shain é melhor, Shain tem benefícios, isso, aquilo. Gente, depende muito, muito, muito do contrato. Nem todos os Seishain, que são trabalhos fixos, têm todos esses benefícios. Inclusive, 30% dos trabalhadores fixos, Seishain, não recebem bônus. 30% de quem é Seishain não recebe bônus. Então, não é porque você é Seishain que você vai receber bônus, entendeu? Né? Então, tudo depende do contrato. E
a média salarial de uma pessoa que termina a faculdade e vai trabalhar, isso em qualquer empresa, não só em fábrica, tá? A média é 168 mil ienes. Então a pessoa estudou, né, se formou na faculdade, o primeiro salário, a média aqui no Japão, é de 168 mil ienes. Claro que dependendo, né, do que ela for fazer, claro que ela vai receber mais, né? Um médico, advogado ou outro, né? Outra profissão assim com uma qualificação alta recebe mais. Mas em média 168 mil. E dali, se a pessoa continua na mesma empresa, aí com o tempo ela vai aumentando o salário, o bônus também vem, né? Então daí a longo prazo compensa. E isso daí não é a gente, o que eu vou falar para vocês não é a gente, mas é o que acontece com muitos japoneses, que é assim, a pessoa jovem, né, jovem que eu falo assim, por exemplo, da minha idade, assim, né, que começa a trabalhar como seishain em algum lugar, e no começo é pouco, por exemplo, 170, 180 mil, 190, né, mais ou menos nessa faixa, e o bônus recebe, por exemplo, uns 3 salários, então chega, tipo, quase 1 milhão, né, por exemplo. Então ela tem que controlar muito, ela recebe pouco e o bônus não é para ela ter um lazer, e sim para ela ela tem que guardar para passar os meses, porque senão não dá, né? Então isso acontece muito. E o problema disso, gente, é que o bônus depende da economia do país, de como a empresa, como que foi a empresa. Então, se naquele período a empresa teve pouco lucro, o bônus vai ser menos. E uma pessoa que a gente conhece trabalhava dessa forma. E ela falou, né, que ela falou pra gente, né, conseguiu ser seishain, que o bônus dela ia ser bem. E a gente, ai, parabéns, né, que bom que o bônus é alto, assim, você vai ali, né, equilibrando e vai dar pra você passar o mês e lá na frente, né, você vai conseguir receber bem, parabéns, né, e todo mundo feliz. Só que passando o tempo, a empresa dela, assim, tinha época que tava boa e tinha época que tava ruim. E na época que estava ruim, o bônus vinha menos. Então essa pessoa tinha que controlar. E mesmo assim, às vezes faltava, né? Porque já tinha família. E aí a gente falou, nossa, nesse caso não está compensando. E isso acontece muito também com os japoneses. É por isso que muitos economizam muito, né? Tem muitos japoneses que economizam bastante. Um dos motivos é isso, né? E falando até que vocês entendem também o porquê da baixa natalidade, né? Porque os jovens recebem muito pouco, é muito difícil ter família nessas condições. As mulheres, elas têm a tendência de ter filhos mais tarde, por causa que tem que esperar, tá recebendo bem. E com isso, né, quanto mais a mulher demora a ter filho, a chance de engravidar também, ela vai diminuindo, né? A mulher que começa a tentar filho com 30 anos é diferente de uma mulher que começa a tentar mais cedo, né? Então, a baixa natalidade tem a ver um pouquinho com essa parte do trabalho aqui no Japão também. Bom, gente, hoje foi um vídeo mais descontraído, eu falei bastante aqui, mas espero que tudo aquilo que eu falei, né, tenha sido bom para vocês. E muito obrigado, né, por você ter assistido até o fim, que Deus abençoe a sua noite e até o próximo vídeo.